Opa, sou Marcel Santos, psicólogo e psicanalista, e o nosso tema de hoje é um tema que muitas pessoas, muitos seguidores, muitos colegas, muitos amigos, do Instagram principalmente, me pediram para fazer, para poder fazer alguns vídeos curtos, né, assim como eu já tenho feito, mas sobre a minha dissertação. A minha dissertação ela traz o tema sobre psicanálise e homicídio passional, né? Não vou dar dicas sobre a dissertação, mas eu vou apresentar, vou falar como que foi, quais são as minhas hipóteses para o entendimento do homicídio passional. Bom, a minha dissertação trabalha com a questão do homicídio passional, né? Então a minha dissertação chama homicídio passional, coloco entre aspas, né? Exatamente por isso, o que chama de passional, por que chama de homicídio, se existe algum homicídio que é passional. Platão dizia que quando a gente está dominado pelo passional não temos que ser culpabilizados pelos nossos atos. Já Aristóteles falava, não, nós temos que ser culpabilizados pelos nossos atos quando, mesmo se a gente estiver entorpecido pelo passional. Então eu preferi colocar entre aspas homicídio passional, contribuições da psicanálise, contribuições da metapsicologia freudiana para a compreensão do ato criminoso. No meu primeiro capítulo eu falo sobre direito, né, o direito penal, a lei Maria da Penha, mas eu não vou nem entrar nisso, porque não é minha área, tive um trabalho muito grande para poder falar sobre isso. E vamos então já partir para outros pontos. Eu só vou dizer um pouco o que eu trabalhei para poder chegar nas minhas duas hipóteses, né, que são duas hipóteses que na verdade eu disse duas, trabalhei com duas, mas elas se mesclam, elas se juntam assim. Bom, no segundo capítulo, né, o primeiro foi direito, no segundo capítulo eu usei a metapsicologia, pulsão, recalque e o inconsciente. Eu tenho um vídeo sobre pulsão e recalque, né, sobre pulsão vocês vão clicar em algum lugar aqui, sobre recalque também, fiz um vídeo sobre os dois há muito tempo atrás. No segundo capítulo eu falo sobre o Édipo, narcisismo e a segunda tópica freudiana. Para a gente começar, para a gente iniciar essa nossa conversa, a gente precisa entender o que é metapsicologia. Metapsicologia ela é uma forma no qual Freud observa o psiquismo. Ele vai trazer 3 pontos que são cruciais para a gente poder tentar entender a lógica freudiana, que ele diz qual que é a economia psíquica, qual é o dinamismo psíquico e tópicos. Tópicos é o inconsciente, pré-consciência e consciente. Bom, trazendo então essa perspectiva, a gente traz o primeiro ponto, a primeira hipótese do porquê que o homem mata uma mulher. Lembrando que o meu objeto de estudo, a minha pergunta é por que um homem comete um homicídio dito passional contra uma mulher? Então esta é a minha pergunta que bordeja todo o meu trabalho. A primeira pergunta que eu faço da minha hipótese é o que essa mulher que foi assassinada representa para este homem? Então a gente começa falando sobre o Édipo. O Édipo é aquela coisa que todo mundo já ouviu, né? O homem, o rapazinho, né? Nasce menino, apaixona pela mãe e odeia o pai, certo? Depois ele vai se identificar com o pai para poder se direcionar à cultura, e a partir desse momento que ele se direciona à cultura, ele vai trazer os representantes. Isso daí a gente já está careca de saber. Só que tem um ponto crucial que chama objeto, né? No primeiro momento em que tem a relação do menino, né? No caso do meu objeto de estudo, do menino com a mãe, há uma lógica de simbiose, há um ponto simbiótico entre a mãe e o menino. O menino não entende que ele e a mãe são dois, ele entende que eles são um, né? E a mãe, de certo modo, também coloca o filho como essa representação fálica, esse ponto no qual faz parte dela. Quando vem um terceiro e rompe esta lógica, certo? Esse menino então se depara com aquilo que Freud chamou de ameaça de castração. O que seria a ameaça de castração? É quando vem um terceiro que se intromete nessa relação dual, essa relação simbiótica, e diz assim, olha, você tem um representante poderoso culturalmente que chama falo. Ou você abre a mão dele, né? Você diz não aceita o falo e fica numa lógica simbiótica, fica num posicionamento de puro objeto infinitamente, que no caso seria a psicose. Ou, né, você faz uma escolha narcísica, escolhe pela sua lógica fálica e abre mão do seu desejo incestuoso. Bom, eu quero deixar claro que isso é de uma forma bem, como que eu posso dizer, bem rápida, né, porque eu estou fazendo em um vídeo, se vocês quiserem saber um pouco mais, dá uma lida na minha dissertação. Então, quando o rapaz ele permite fazer essa escolha narcísica em proteção à sua própria representação fálica, ele perde o primeiro objeto de amor, certo?
ele perde o seu primeiro objeto de amor, e aí vem minha primeira hipótese. Quando esse sujeito, né, perde esse objeto de amor, ele tem uma condição narcísica. O que é uma condição narcísica? A condição narcísica quer dizer o seguinte, que no primeiro momento, a criança, né, ela tem a sua condição de simbiose, então ele se coloca como um objeto. O corpo dele é todo pulsional, ele sente prazer a todo tempo sobre o próprio corpo. Foi o que Freud chamou de narcisismo primário. No momento em que há essa ruptura, ele se torna então, ele passa para o narcisismo secundário. É interessante que no texto, a introdução do narcisismo, ou outras traduções vão chamar a guisa da introdução ao narcisismo, Freud fala uma única vez de narcisismo secundário. O secundário ainda está entre parênteses, né? Que ele vai dizer que quando saímos desse primeiro lugar, que é o corpo como posterior ao autoerotismo, como o corpo, aquele que recebe suas próprias pulsões, ou seja, eu mesmo me satisfaço, um corpo autoerótico, eu passo por um narcisismo no qual eu me coloco como objeto e invisto a minha libido no outro, né? Olha que interessante. Eu saio do lugar de objeto, mas quando eu invisto libido no outro, eu tenho como retorno desse investimento libidinal o lugar também de objeto. Até Freud fala assim, olha, podem me amar, eu sou tão parecido como objeto. Então, nesse momento que traz essa lógica dual desse narcisismo que eu invisto no outro para que o outro possa retornar esse investimento para mim, nós temos um momento em que o sujeito começa a procurar cultura. Então, para a gente poder entender as etapas. Simbiose, narcisismo primário. Ruptura dessa simbiose, escolha narcísica do falo, narcisismo secundário. Eu invisto então nos objetos externos. No momento em que eu perco esse primeiro objeto perdido do romance familiar, eu então preciso investir no outro. E aí vem a minha pergunta. Quando eu invisto, eu faço investimentos libidinais no outro, a primeira pergunta que um psicanalista se faz no momento que um sujeito está diante do consultório é o que esse outro representa? Que lugar que esse outro está na economia, no dinamismo e no tópico psíquico desse paciente. Então, qual é o dinamismo pulsional, né? Quais são os investimentos libidinais que este homem faz para com esta mulher que representa alguma coisa para ele? Se eu invisto libido em uma pessoa e aí eu percebo que essa relação não dá em nada, é porque não tinha nada que ela me representasse. Porém, quando eu invisto libido em outra pessoa e permaneço com essa pessoa, tendo uma relação com ela, a gente precisa perguntar o que desta pessoa, no campo da repetição, ela tem, né? Qual é a representação? Qual é o ponto no qual o representante pulsional, né, investe nesta pessoa em forma de sintoma? Na minha primeira hipótese, o sujeito pelo qual comete um crime passional, né, é um sujeito, vamos colocar um exemplo, eu cometo um crime passional com uma mulher, quer dizer que eu estou, na verdade, matando o primeiro objeto infantil no qual eu perdi. Freud tem uma passagem até bem pesada que ele diz assim, o investimento da libido narcísica, ela pode suspender recalques e restaurar perversões. A perversão que ele diz é exatamente a perversão no momento infantil. Qual é a perversão no momento infantil? Que não me interessa, eu sou um perverso polimorfo, eu tenho vários campos no qual eu sinto prazer. E também, trazendo esse campo infantil, quer dizer que toda relação, isso é Freud, toda relação que o sujeito possui, quer dizer, relação amorosa, quer dizer do seu campo infantil. Então, quando eu, enquanto homem, cometo um homicídio passional, eu estou matando a quem? Né? Esta pergunta que eu faço no primeiro momento da minha primeira hipótese. Quem eu estou matando? E na minha primeira hipótese eu respondo que quando um homem comete um crime passional contra uma mulher, ele está, na verdade, cometendo um ato que ele mata o seu primeiro objeto, aquela ou aquele que fez a função paterna. Materna. Ato falho. Então, quando eu invisto
calma aí que eu fiquei até perdido. Quando um homem comete um crime passional contra a mulher, ele na verdade está matando aquela que fez a sua função materna. Ele perde o seu primeiro objeto de amor, né, que é o objeto perdido do romance familiar, e a partir daí, então, ele coloca o outro no lugar como representação. Se é representação, se eu mato esta mulher, quer dizer que eu estou matando a minha mãe. E a segunda hipótese vem fazendo uma amarração, assim. Porque eu não mato só pelo simples fato de matar, querendo dar uma indicação inconsciente que eu estou matando a mãe. Não, tem um ponto narcísico aí, no qual o homem não suporta, o homem não sustenta. O homem não sustenta. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando eu faço essa representação, eu me relaciono com essa pessoa, eu coloco essa pessoa em um ideal sexual, um ideal no qual aquele objeto vai me dar prazer. E quando esse ideal sexual é uma barreira para a minha satisfação, Freud diz isso bem claro, o narcísico usa então uma função substitutiva. O que é isso? Um outro tipo de prazer. Não deixamos enganar, não podemos nos deixar enganar, nós somos animais. Freud diz em Reflexões sobre Tempos de Guerra e de Morte que nós temos a agressão, nós somos sujeitos agressivos, no qual estamos matando psiquicamente a todo momento. Não tem situação mais agradável e mais satisfatória para Freud do que o assassinato. Até porque a nossa civilização se constitui a partir de um assassinato, que é o assassinato do pai totêmico. Quando um sujeito narcísico, ele idealiza essa representação dessa mulher, dessa mãe, ele traz ela como ideal sexual e esta mulher começa a atrapalhar a satisfação desse homem, ele procura outra satisfação, que é a morte. A gente pode pensar, para além, assim, né, claro, da minha dissertação, um outro ponto, que é um ponto muito mais lacaniano. Por que o homem comete um homicídio passional? Porque ele, na verdade, não suporta a apresentação do feminino. O feminino para o homem, para a neurose em geral, ela é um horror. Então, a minha dissertação tem esses dois pontos, essa definição que o ponto da representação, eu mato aquela mulher representando a vontade de matar a minha mãe que me abandonou, que me desamparou, e junto a isso, eu só mato quando o meu narcisismo não suporta que uma mulher me largue. O que seria isso? Eu estou como objeto para ela. E quem é ela para me largar? Então, as duas hipóteses pelas quais eu trabalhei foram essas. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ficar à vontade a mandar e-mail, mandar direct lá no Instagram, que é @marcelsantospsicanálise. Curtam a página, sigam a página lá, curtam a página aqui do canal, do YouTube, compartilhem o que vocês quiserem. E é isso. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo e até a próxima. Beijo.